O programa Tema Livre de hoje recebe um dos mais renomados cientistas na área de medicina veterinária com ênfase em reprodução animal. Estou falando do professor doutor Pietro Sampaio Baruzelli. Ele que é graduado em medicina veterinária pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista, mestre e doutor em reprodução animal, além de livre docente e pós-doutor. Ele é professor titular do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, a Universidade de São Paulo, e um dos mais influentes pesquisadores científicos do Brasil e do mundo. Olá, doutor Pietro, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de retornarmos à terra natal, como araçatubense. Um prazer enorme estar aqui com vocês. O senhor é filho de um político que tem uma trajetória bastante elogiada, o deputado Franco Baruzelli, já falecido. Em nenhum momento passou pela sua cabeça seguir carreira política? Não passou. Eu acabei me dedicando para a área de formação de pessoas, da docência, da ciência, da tecnologia. Mas lembrando que também meu pai, além de deputado, ele era professor. Ele deu aula em inúmeras faculdades de formação, ele era filósofo, deu aula em várias faculdades aqui em Araçatuba, em toda a região. Sou filho também da dona Neide, que é professora, foi diretora aqui em Araçatuba. E eu acabei seguindo a carreira docente da pesquisa, muito me baseando no exemplo que eles tinham também para mim como professores e como educadores. Certamente, então, seus pais te inspiraram na carreira que o senhor escolheu. Exato, a carreira docente. Como o senhor já mencionou, nasceu aqui em Araçatuba. Onde o senhor viveu por aqui e quando e por que deixou a cidade? Não, nasci na Santa Casa, como na época era muito comum, em 1962. Cresci na Vila Mendonça, ali na Rua Rio de Janeiro, onde temos amigos até hoje, mas acabei fazendo a faculdade, a minha formação profissional fora de Araçatuba, e a partir daí eu segui outros caminhos que acabei saindo de Araçatuba, sempre venho para cá, logicamente, a família ainda está presente aqui em Araçatuba, mas acabei me dedicando profissionalmente a outras áreas em outras cidades e hoje já vivo há mais de 30 anos em São Paulo, onde atuo na Universidade de São Paulo. Como o senhor começou a se interessar pela medicina veterinária? Bom, nós estamos aqui na terra do boi gordo, Pois é. Então a pecuária sempre foi muito forte na nossa formação desde jovens. E meu pai, além de docente, ele tinha um instituto de ciência e tecnologia que chamava INTEC, o CTA, onde tinha um centro de treinamento agrícola, que é onde hoje é a Faculdade Veterinária da Unesp. E eu cresci vendo pecuária de leite. Eu lembro de um projeto que eles fizeram junto com a Holanda, trouxeram na época de 70 vacas holandesas que produziam leite com ordenha mecânica, trouxeram a raça piemontesa também ao Brasil por esse instituto. E eu cresci no meio de tudo isso, tinha os cursos de formação de mão de obra para pecuária, tinha os cursos de inseminação artificial, que é uma das áreas que eu atuo hoje, e crescendo nesse ambiente despertou aí a paixão pela medicina veterinária, e onde eu atuo praticamente há 40 anos. E deu certo. Foi um sucesso. Estamos tentando aí contribuir da melhor maneira possível. Logo no início da sua carreira, entre os anos de 87 e 98, o senhor foi pesquisador científico do Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Quais foram as suas contribuições? Exato. Assim que eu me formei, eu sempre me dediquei a essa área de ciência e tecnologia. E tive a oportunidade, na época, de prestar um concurso para ser pesquisador científico de um instituto, eu chamo Instituto de Zootecnia, onde a sede é em Nova Odessa, perto de Campinas. É um instituto que desenvolve ferramentas tecnológicas para a pecuária. E foi uma fase muito positiva, porque a Secretaria da Agricultura, além de desenvolver a ciência e tecnologia, tem a questão da extensão do conhecimento para os produtores. Então eu atuei por 11 anos antes de vir trabalhar na Universidade de São Paulo
nesse instituto de pesquisa, nessa época, inclusive uma época muito positiva, de descobertas científicas, tecnológicas e da transferência da informação para o setor produtivo. Então foi a base da minha carreira, o início da minha carreira, e deu um suporte muito positivo, porque quando eu ingressei na universidade já tinha desenvolvido várias ferramentas, né, para o setor, e com essa visão da associação público-privada, trabalhar sempre em colaboração universidade-empresa, universidade-produtor. Então é isso que a gente faz até hoje, mas a base veio muito dessa fase que eu era pesquisador do Instituto de Zootecnia em Nova Odessa. O senhor também já participou e ainda participa de algumas organizações internacionais. O senhor integrou, por exemplo, o Comitê Executivo do Congresso Internacional de Reprodução Animal, o ICAR, e ainda participa da Federação Internacional Búfalo, o IBF. O que é discutido nessas organizações e qual tem sido a participação brasileira? Exato, a ciência não tem fronteiras, né? Então o que a gente faz hoje é trabalhar em colaboração. A ciência trabalha muito em parceria entre grupos de pesquisa e entre instituições e entre países. E essas instituições internacionais são muito importantes do ponto de vista de agregar toda a informação, discutir as oportunidades técnicas e científicas para darmos os próximos passos. Então são, por exemplo, um dos exemplos que você passou, que é o Congresso Mundial da nossa área de reprodução e genética, onde a gente agrega, são mais de 100 países que participam desse congresso. Existe um comitê organizativo e a gente colabora lá há praticamente 16 anos que a gente representa o Brasil nesse comitê e organiza os eventos. São eventos feitos a cada 4 anos. O penúltimo, nós fizemos eventos agora recentemente, a cada 4 anos. Fizemos no Canadá, fizemos na França, fizemos na Itália e estamos organizando o próximo agora no Japão, onde todos os cientistas do mundo têm a oportunidade de discutir ciência e tecnologia para que a gente consiga sempre dar passos avante, né? E tentar desenvolver ciência que seja efetivamente, que contribua efetivamente para o desenvolvimento da pecuária, né? Então esse congresso é reprodução, com foco em todas as espécies, e a gente tem simpósios específicos, né, para pecuária de produção de leite, pecuária de produção de carne, e é um fórum de discussão muito importante. E a gente, como a convite, né, representa o Brasil, e o Brasil é importante que esteja presente nessas instituições internacionais, porque ajuda a mostrar que nós também temos oportunidade de contribuir para a ciência mundial. Com certeza. E a Federação Internacional Búfalos? Nós trabalhamos com bovinos de corte de leite e no meu grupo de pesquisa também tem uma linha que trabalha com bubalinocultura. Então a gente desenvolve também processos e técnicas que otimizam a eficiência reprodutiva e genética dos búfalos. E hoje o búfalo no Brasil, nós temos em torno de 200 milhões de bovinos e 2 milhões de búfalos. É um universo relativamente restrito, pequeno, mas que está crescendo muito. E os produtos hoje estão ganhando bastante importância, como os queijos de búfalo, vocês devem conhecer, a mussarela de búfalo, a própria carne do búfalo, tem características interessantes. Então, dentro desse nicho de mercado, a gente atua também. E como nós desenvolvemos também pesquisa que acabou tendo um impacto internacional, nós também participamos dos eventos internacionais, levando a informação da ciência realizada no Brasil, e ela serve como referência também para outros países seguirem, né, caso adaptado à situação local, o que foi feito no Brasil, que o Brasil está nessa área bastante avançado. Pois é, quando a gente fala em tecnologia da reprodução e melhoramento genético, o Brasil, qual é a posição dele? Já avançou bastante? Ainda tem muito que avançar? Então, o Brasil tem um rebanho muito grande, vamos falar em bovinos, né, 200 milhões. Nós temos o maior rebanho bovino do mundo, nós temos a Índia como segundo colocado, mas o Brasil é o maior rebanho bovino do mundo.
Então nós temos um potencial de produção de proteína de origem animal através da bovinocultura muito positivo, né? Tanto é que a indústria, né, da carne no Brasil, a indústria do leite no Brasil, ela é muito forte. O Brasil, logicamente, está num processo de evolução, precisa ainda evoluir bastante, mas nós já demos passos firmes no sentido de aumentar muito a aplicação de técnica para o melhoramento genético. Alguns exemplos: nós aumentamos nos últimos 20 anos 4 vezes a quantidade de fêmeas inseminadas. O que significa inseminar uma fêmea? Significa nós estarmos introduzindo, através da inseminação artificial, genética de melhor qualidade para melhorar a próxima geração, para que ela produza mais leite, mais carne, com mais sustentabilidade. Um dos pontos importantes hoje da aplicação de tecnologia é fazer com que as propriedades sejam mais produtivas possíveis para a sustentabilidade do processo. Então, a pecuária ocupa 20% de toda a terra brasileira, porque os animais são criados a pasto e a gente ocupa em torno de 170 milhões de hectares de pasto no Brasil. E poderíamos, com a aplicação de tecnologia, até dobrar a produção com esses mesmos 170 milhões de hectares, ou sermos mais produtivos e termos menos impacto na ocupação da terra, porque sustentabilidade muito está ligado à ocupação da terra. Então a gente tem trabalhado inclusive com isso, com o impacto da melhoria da eficiência produtiva na emissão de CO2, na sustentabilidade dos processos. Hoje é uma das linhas de pesquisa do meu laboratório, é trabalhar com tecnologia para contribuir para que a pecuária seja mais sustentável, que produza alimentos, que nós precisamos produzir alimentos, mas com o menor impacto ambiental possível. O senhor acredita que o Brasil precisa investir mais em pesquisas? Sim, infelizmente ainda a gente investe relativamente pouco em pesquisa. A pesquisa do Brasil ela é muito pública, pouco privada. Nós temos que começar a integrar mais a iniciativa pública e privada no desenvolvimento científico e tecnológico. Nós temos que otimizar processos, nós temos que ter planos de governo que formem novos pesquisadores. Um país sem ciência, sem tecnologia, não tem identidade, nós sabemos disso, vai ficar sempre dependente da importação de informação, de tecnologia. Então é crucial nós termos planos de investimento no desenvolvimento científico e tecnológico. Nós demos passos positivos, inclusive eu tive a oportunidade de coordenar no CNPq toda a ciência ligada à veterinária por um tempo. Nós tentamos o desenvolvimento de novas formas de investimento em ciência e tecnologia. É muito importante um país ter essa noção de que investir em ciência, você está investindo em retorno à sociedade, melhoria da qualidade de vida e também em retorno do desenvolvimento econômico de um país. Então, sem sombra de dúvida, nós precisamos, infelizmente, ainda existe um certo negacionismo, né, com relação à ciência. Mas é algo cultural, né? Por isso as mudanças são tão lentas. São lentas e, como você comentou, o investimento em ciência, o retorno nunca é rápido, nunca é imediato. Ele é a longo prazo, mas mesmo assim, por isso que a gente precisa de planos de governo com visão de longo prazo para a formação de recursos humanos e para a infraestrutura, né? Dar apoio à infraestrutura, ao desenvolvimento científico e tecnológico, para que a gente consiga chegar a patamares de qualidade da sociedade brasileira, né? Nós temos que ainda é uma sociedade ainda que precisa melhorar do ponto de vista do equilíbrio socioeconômico e a ciência e a tecnologia com certeza vai ajudar bastante nesse sentido. Com certeza. O senhor é considerado o pai da inseminação artificial de tempo fixo. Consegue explicar para a gente em que consiste essa técnica para nós leigos, né? Então, quando nós trabalhamos muito com a difusão de genética através de técnicas da reprodução. O que as técnicas da reprodução contribuem? Por exemplo, nós temos um indivíduo, um touro, por exemplo, de alto valor genético. Hoje a ciência, através da genômica, através das técnicas de identificação da qualidade produtiva, elas são muito assertivas. Então esses touros de alto valor genético, nós
carreamos eles, introduzimos ele em centrais de colheita de sêmen. Então, ao invés dele na monta natural, ele produzir 40 filhos por ano, esse touro, pela inseminação artificial, pode produzir 10 mil, 20 mil filhos em um ano. Como ele é de alto valor genético, ele vai ter muito mais descendentes e nós, dessa forma, melhoramos a genética do rebanho brasileiro. Só que para nós inseminarmos, tem um grande problema, que a fêmea ela só pode ser inseminada no momento que ela está ovulando. E isso, o momento é relacionado ao cio, ao estro, ao comportamento de estro desse animal. E que isso é muito difícil a campo, no sistema de produção brasileiro, nós detectarmos esse momento para realizar a inseminação. Isso que foi a contribuição nossa, do nosso grupo de pesquisa, do nosso departamento lá de reprodução animal da USP, foi de desenvolver, colaborar no desenvolvimento de tecnologia aplicada para o rebanho brasileiro, que a gente possa inseminar a fêmea sem a necessidade de detectar o cio dela. Então a gente programa a ovulação. E hoje a gente consegue inseminar 200 fêmeas em um dia só, porque a gente faz com que elas ovulem naquele momento determinado. Isso tem um impacto muito grande para a aplicação da tecnologia, porque facilita muito ao produtor utilizar a inseminação artificial. E além do melhoramento genético, essa tecnologia faz com que as fêmeas tenham uma maior eficiência reprodutiva. Muitas vezes no Brasil, a fêmea, mesmo com um touro, ela não se torna gestante no momento apropriado para ela ser eficiente, porque ela não está manifestando cio, então o touro não está cobrindo ela. Essa tecnologia faz com que ela ovule mesmo não estando manifestando cio. Então você otimiza a eficiência reprodutiva. Então ela melhora a genética, a facilidade do acesso à genética pelo produtor e melhora a eficiência reprodutiva. Faz com que uma vaca produza um bezerro por ano, que é um dos grandes gargalos da pecuária brasileira ainda. E tudo isso fez com que a inseminação artificial no Brasil, que era há 20 anos nós inseminávamos 5% das matrizes, hoje nós chegamos a 20% das matrizes. Então 20% é a média mundial. O mundo insemina em torno de 20% das fêmeas. O Brasil acompanha a média. Acompanha a média com perspectivas de nós continuarmos crescendo e sermos um dos países que mais utiliza a inseminação, que é sinônimo de tecnologia, de ciência, de produtividade. Então, isso é o que está acontecendo no momento na pecuária brasileira. Essa tecnologia, então, já vem sendo empregada no campo pelos produtores, pelos criadores. Colaboramos no desenvolvimento dessa tecnologia, começamos esses estudos há mais de 20 anos e hoje eles chegaram. Para você ter uma ideia, há 20 anos nós usávamos 100 mil procedimentos de ATF, há 20 anos, 100 mil. Hoje nós usamos 25 milhões de procedimentos por ano dessa tecnologia. Os produtores de 100 mil foi para 25 milhões. E nós qualificamos e hoje está no campo 7 mil especialistas para controlar todas essas fêmeas. Então, além de tudo, a empregabilidade da aplicação da tecnologia, quer dizer, o produtor introduz genética, melhora a eficiência reprodutiva, tem um ganho econômico e, além de tudo, desencadeou uma cadeia de especialistas no campo prestando serviço. Isso foi tudo muito positivo, gerou valor, gerou retorno à sociedade brasileira. O que um produtor deve levar em consideração para investir em genética, em melhoramento genético? Genética é a base, né? Se nós hoje não selecionarmos os animais que respondem com mais produtividade, nós vamos ter uma pecuária pouco produtiva e muitas vezes não sustentável. Então, hoje, os trabalhos que nós estamos fazendo com relação à emissão de metano, sustentabilidade e eficiência, quanto menos produtivo um rebanho, mais impacto aquele quilo de carne produzido, aquele litro de leite produzido tem na questão da emissão e da pegada de carbono. Então, produção é uma das chaves, né? Melhorar a produtividade do indivíduo é uma das chaves da sustentabilidade da pecuária. E como é que nós fazemos isso? Logicamente, a genética é o passo inicial para que a gente selecione animais que respondam a uma mudança de manejo. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma fazenda de baixa produtividade,
com animais de baixa resposta genética, não adianta você aumentar o nível nutricional, porque a fêmea não tem capacidade genética de responder. Então, logicamente, a genética é importante, a mudança do conceito do manejo da alimentação é importante, mas temos que ter animais que respondam a essa mudança. E aí que vem a importância da seleção genética. Então, o pecuarista tem que estar bem atento na importância dele estar selecionando animais cada vez mais produtivos, porque ele vai ter uma pecuária cada vez mais rentável por área, por hectare, e isso está totalmente ligado à sustentabilidade do processo. Falando sobre o melhoramento produtivo dos rebanhos leiteiros, hoje qual é a média de produção de leite no Brasil por vaca, enquanto a tecnologia pode incrementar esse processo, essa produção? Então, a média é baixa. Nós estamos trabalhando hoje com uma média de 5 a 6 litros por dia por vaca em lactação. É baixa, mas nós temos que interpretar a cadeia de produção de leite no Brasil, porque ela é muito heterogênea. Nós temos hoje em torno de 16, 17 milhões de vacas sendo ordenhadas por dia no Brasil. E essas vacas, a média é 5 a 6 litros. Só que nós temos um percentual dentro desses 16, 17 milhões, 3 milhões de animais são de altíssima tecnologia. Certo. E nesse universo nós temos produtividade extremamente elevada. Nós estamos falando aí de passar de 5 a 6 litros para 30, 40 litros. Então, mas é num universo pequeno de animais. Quando a gente coloca o pequeno produtor, o produtor que ainda não tem acesso à tecnologia, na média, a nossa média cai, porque nós temos ainda muitas vacas que são ordenhadas em sistemas de baixa tecnologia, inclusive que não têm acesso nem à inseminação artificial, nem à assistência técnica. São produtores que vivem mais da subsistência do que do sistema de produção tecnificado. Bom, por isso que é difícil. Então, o Brasil, sim, nós temos um universo de alta tecnologia para o leite, mas temos também um grande universo de baixa tecnologia. O emprego dessa tecnologia, doutor, de alguma forma, ele pode prejudicar a saúde do animal e até a saúde do consumidor? De uma forma geral, não. Não há risco? Não há risco, lógico. Todo o processo de transformação, de aplicação de uma tecnologia passa por inúmeros controles, né? Nós vamos hoje desenvolver uma tecnologia, nós cientistas de uma forma geral ou técnicos do campo, estamos sempre atentos ao bem-estar animal, à produtividade, aos sistemas de produção e sempre controlando o impacto que aquela tecnologia pode estar trazendo de uma forma positiva ou negativa para os sistemas de produção. Então a resposta é não. Tá? Hoje nós temos ferramentas de controle que podem ser associadas à alta produtividade com alta qualidade do alimento, sem efeitos negativos no processo. Há informação de que no ano de 2022 houve uma redução no emprego da tecnologia por parte dos produtores. Isso é verdade? Isso de fato aconteceu? E por quê? Sim, é verdade. A pecuária vive de ciclos, né? São ciclos econômicos. Então, isso é muito comum, não só no Brasil, em todo o mundo. De uma forma geral, quando os preços estão bons, o pecuarista segura a fêmea, segura a matriz. E o rebanho começa a aumentar muito em tamanho, em quantidade. E aí você acaba tendo excesso de produto no mercado que faz com que o preço abaixe. Aí nós estamos inclusive nessa fase onde em 2021, que foi um ano anterior a 2022, nós tivemos o recorde de retenção de matrizes e o recorde de animais inseminados e de nascimentos. E isso fez com que tivesse um efeito negativo em excesso de animais para o mercado. Então nós estamos numa fase de ajuste econômico, nós estamos com uma super oferta de produtos que inclusive vai começar a ser corrigida porque atualmente nós estamos dentro dos abates no Brasil, aumentou muito o abate de fêmea. Então vai começar a baixar a quantidade de fêmeas, a quantidade de bezerros nascidos e logo em seguida vai ter uma demanda e o preço vai subir. Isso acontece
por ciclos na pecuária. Nós já passamos essa queda, nós já passamos isso anos anteriores, a gente que acompanha esse mercado há 30 anos, nós já tivemos umas 3 ou 4 quedas de utilização de tecnologia, como essa que nós estamos tendo agora. Mas isso é pontual. É natural, então. É natural, pontual, e já estamos projetando um aumento da aplicação de tecnologia para o próximo ano. O senhor já mencionou aqui que o Brasil é dono do maior rebanho bovino do mundo. Qual a sua avaliação desse rebanho e, como médico veterinário, qual a melhor forma de tratar o tratamento humanizado, né, do rebanho? Bom, nós temos um potencial enorme, né? Nós temos terra, nós temos condições, nós temos clima, nós temos animais. O Brasil está se preparando para ser um dos líderes de produção global de carne e de leite. Infelizmente ainda não somos, né? Apesar de termos o maior rebanho do mundo. Não é líder no mercado. Algum número para a gente entender como a gente ainda vai melhorar, se espelhando em outros países. Por exemplo, Estados Unidos tem 90 milhões de bovinos e nós temos 200 milhões de bovinos. Nós produzimos 10 milhões de toneladas de carne por ano e os Estados Unidos, com rebanho menos da metade, produz 12 milhões. Então vejam como dá para melhorar a produtividade. Leite, nós temos 16 milhões de vacas em lactação, os americanos têm 9 milhões. Nós produzimos 35 bilhões de litros de leite por ano, eles produzem 90 bilhões, com metade praticamente do rebanho. Isso para mostrar que nós estamos melhorando, o Brasil está melhorando, mas aonde a gente pode chegar. Então nós podemos melhorar muito ainda a produtividade do rebanho brasileiro, é o que o produtor está fazendo, é o que a ciência está tentando contribuir. E nós temos sistemas de produção muito específicos, são sistemas de produção tropical. Não adianta a gente tentar trazer tecnologia americana para o Brasil, nós temos que desenvolver a nossa tecnologia. Porque são as climas nossas condições são específicas. Totalmente diferentes, né? Clima diferente, regiões diferentes, temperaturas diferentes, raças diferentes, adaptação diferente. Mas para a gente ter um norte, né? Onde a gente pode chegar. Então o rebanho brasileiro está melhorando, mas tem muito ainda a melhorar. Temos que trabalhar bastante todo o setor integrado, porque o nosso horizonte ele é muito fértil ainda no sentido de aumentarmos muito a produtividade e fazer com que essa área da economia brasileira gere cada vez mais valor, né? Desenvolvimento, valor. E o Brasil tem, como todos nós sabemos, né? Tem uma possibilidade de ser um dos líderes globais, já está sendo um líder global na produção de alimentos. Mas, como sempre, né? O processo é contínuo, temos que melhorar e é o que nós estamos fazendo. E o foco das pesquisas neste momento é o aumento da produtividade, mas principalmente a sustentabilidade, primando pela sustentabilidade. E eu essa é a chave. Acabei não respondendo a sua pergunta sobre o bem-estar animal, né? Hoje uma grande preocupação do setor é você produzir com bem-estar animal. E isso é uma ciência também, o bem-estar animal é uma ciência. Existem no Brasil excelentes pesquisadores que estão associando a produtividade com o bem-estar animal. Então essa é uma preocupação do setor, sem sombra de dúvidas, crescente. Então o produtor está preocupado com isso, a ciência está preocupada com isso, porque é uma questão da imagem do nosso setor. Então nós temos que ter uma imagem positiva para que a sociedade possa ficar tranquila quando vai comprar um quilo de carne ou 1 litro de leite, sabendo que o que está sendo utilizado para essa produção é o que tem de melhor hoje em termos de sustentabilidade, de bem-estar animal, de produtividade, de qualidade de alimentos. E é nesse caminho que nós estamos indo. Está certo, Dr. Pietro Sampaio Baruzelli, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui com vocês. O programa Tema Livre de hoje vai ficando por aqui, agradecendo pela sua audiência. Continue com a gente, nós voltamos na próxima quinta-feira, sempre ao meio-dia, entrevistando mais uma personalidade. Até lá!